E no ar mais um Pá Vivi, sem mimimi, pedindo para você deixar o seu like, deixar o seu joinha, a sua curtida, porque muda tudo para a gente. Você leva o Pá Vivi sem mimimi cada vez para mais longe. É por isso que a gente pede os 3 Cs. Curtiu, comentou e compartilhou e vem com a gente. Marcel, o Pá Vivi trouxe aquele ofício do Paulo Pimenta para o Lewandowski. Inclusive, na Hora Verde, eu veiculei a tua fala na Câmara. Deixa eu só fazer uma parte. Né? Não é aquele ofício, é aquele lixo. Aquela obra da vagabundagem humana. Aquele papel higiênico sujo da bosta mais fedida que pode existir. Pode continuar. Então, e aí, Marcel, até a gente reproduziu na Hora Verde a tua fala, tratando desse assunto, dessa perseguição do Paulo Pimenta, que nitidamente tem um desgaste entre ele e prefeitos do Rio Grande. Está aí a fala do Fabiano Feltrin, prefeito de Farroupilha, aquela situação ruim, né, enfrentada pelo prefeito ali. Essa perseguição vai continuar? Há, de fato, esse desgaste do Paulo Pimenta frente às prefeituras e prefeitos do Rio Grande do Sul? Qual essa relação hoje dessa perseguição e com as prefeituras, Marcel? Olha, se o governo não fosse tão incompetente de um lado e tão ideológico de outro, e colaborasse de fato, sem restrições com o Rio Grande do Sul, nada disso estava acontecendo. Porque o que as pessoas estão falando aqui na ponta, aqui no Rio Grande do Sul, sobre o governo Lula, é porque elas estão sentindo a incompetência ou a postura enviesada do governo. Essa é a verdade. E essa verdade dói demais para eles. Então, eles tratam isso como fake news e começam a perseguir as pessoas porque eles querem abafar. Eles só entendem a linguagem do dinheiro pago pelos órgãos do governo, a mídia tradicional, e acham que isso seria suficiente, mas nós vivemos num novo momento, e já faz tempo, já deveriam estar acostumados com as redes sociais. É claro que o padrão que eles querem para o Brasil é o padrão chinês, né, em que não há liberdade de comunicação nas redes, em que há, né, eles chamam inclusive o Chinese Firewall, né, ou seja, o firewall chinês, que é o complexo de censura autoritário do governo comunista, mas isso aqui nós não vamos e não podemos deixar se consolidar no Brasil, mas eles vão tentando. Então, a relação do ministro Paulo Pimenta com prefeitos tem se dado de uma forma conflituosa também, porque a comunicação não está se dando bem do governo federal com os municípios e está se exigindo mais do que os municípios podem oferecer nesse momento. Por exemplo, na conversa com o prefeito Fabiano Feltrin, da cidade de Farroupilha, ele pergunta se já foi encaminhado projeto, se já foi feito plano de trabalho. Gente, plano de trabalho, o prefeito está cuidando, e não só ele, todos os secretários dele, e quem puder mais na prefeitura ajudar, está cuidando de salvar pessoas, de reconstruir o que está lá. Lidar com burocracia a essa altura e exigir a burocracia do prefeito, isso é uma piada. E mais, eu vi um discurso há pouco do deputado Gilson Marques, falando da diferença entre o dinheiro que o Estado do Rio Grande do Sul manda para Brasília e que recebe de volta em impostos. Então, nós já estamos em desvantagem há muito tempo. Se eu não me engano, 14 a gente recebe, 60 a gente manda, uma coisa assim. 57 recebe 13, Marcel. 57 recebe 13. Isso é escandaloso. E a gente deveria ter esses dados, inclusive. Eu me constranjo de não ter isso na ponta da língua. Eu tinha que falar isso todo dia. Sabe? É escandaloso esse troço. E nós temos mais de 100 bilhões, já passou de 100 bilhões a dívida do que o Estado tem de pagar com a União. Então, é surreal o que nós estamos vivendo. Isso não é de hoje, não é só por causa da enchente, mas uma série de projetos de lei estão sendo encaminhados. E esse, inclusive, é um que eu estou vendo, acabei de pedir para minha assessoria avaliar, talvez o Pavinato até possa nos auxiliar, de bate-pronto, até desculpa, talvez eu estou atirando a queima-roupa e não tenha a resposta aqui. Não, é um prazer. Você sabe que é um prazer. Você sabe que a resposta mas a ideia, não Pavinato, é uma questão tributária, mas a ideia, você tem que ser emenda à Constituição ou lei, mas a ideia seria, pelo menos pelos próximos 10 anos, o Rio Grande do Sul manter todos os impostos federais no Estado. Eu quero propor isso aqui.
entendeu? Isso já seria uma excelente forma, mesmo que fosse por 10 anos, para mostrar para o Brasil todo e para os estados do Sul, principalmente Santa Catarina, Paraná, São Paulo, que mandam mais do que recebem de volta, o quanto esse dinheiro faz falta. Então, poder pode. Você me manda, eu vou falar, mas eu já vou falar uma coisa. Se a coisa já é feia no sistema atual, imagina agora com a criação do IBS e do CBS. Vai ficar menos dinheiro ainda no Estado. Exatamente. Menos dinheiro ainda. Menos controle do Estado sobre o que fica ainda por cima. E como isso tá para ser regulamentado pelo governo, como o Arthur Lira e o Pacheco fizeram o favor de aprovar essa estrovenga, agora vai caber ao governo federal regulamentar. Então é nessa regulamentação que pode ser feita. Porque a PEC já foi feita na reforma tributária. Então agora a gente precisa ver uma coisa emergencial e que já entre nesse esquema dessa PEC maldita, que é inconstitucional. Boa ideia. Talvez não seja apresentar agora, porque a PEC já foi feita, exatamente, esperar vir os projetos de lei complementar e aí colocar. Ou tentar, uma coisa é certa. Né, tomar iniciativa. Mas vamos falar disso aí, sim. Vamos falar disso aí. Até porque a Marina Silva acabou de falar que foi a culpa do Bolsonaro, né, essa chuva. Que ela falou que ela passou a vida inteira falando dos efeitos climáticos e nunca foi ouvida. Então ela foi ministra do Lula, ela estava no governo Dilma, então ela passou 4 anos com Lula 1, não foi ouvida. Outros 4, 8 com Lula 2, não foi ouvida. 4 do Dilma 1, 12, não foi ouvida. 2 do Dilma 2, 14, não foi ouvida. Agora ela já é 1, 15 não foi ouvido até hoje. Foram os 4 anos de Bolsonaro que levaram isso para debaixo d'água. Esquecendo, né, claro, que também o modelo chinês de produção é o maior poluidor do mundo. Então, logo pela tese dela, foi a China que causou a inundação. E aí eu pergunto, o secretário da comunicação, o Paulo Goebbels, ele não vai também pôr a Marina Silva nisso? Paulo Goebbels não vai pôr a Daniela Lima na chincha? Porque isso deve ser aviltante para um gaúcho ver o que aquela... Eu nem sei do que chamar, né? A jornalista é uma vergonha como jornalista, é uma vergonha como ser humano também. Mas o que ela tem falado nesses discursos dela, menosprezando a participação da população civil, isso é acompanhado por Gleisi Hoffmann, pelo Paulo Goebbels, ou Paulo ou Pimentinha, chame do que quiser, e o próprio Lula. A população do Rio Grande do Sul ela não fica ofendida com isso, porque se o povo está ofendido, da mesma maneira que o Paulo Pimenta ele quer ganhar danos morais coletivos por tirar a credibilidade do Estado, ele tem que lembrar que o povo também é um elemento do Estado. Estado tem o elemento povo, o elemento direito e o elemento território. E descambou de vez. Mas não é o que entra na cabeça de um petista. Pois é. Você está aí na agora... verdade, e ele é o ministro-chefe, se não me engano, assim que chama, da Secretaria de Comunicação, mas na verdade ele é o ministro da propaganda. Exato. Né? Sim. Eu acho que temos que até... Eu teria que usar mais esse termo aí, porque o que ele mesmo é o ministro da propaganda, ministro de comunicação, coisa nenhuma, porque... Pô, acabei de ver um cardzinho dele, Pavinato, agora apareceu no grupo de notícias do gabinete, anunciando que ele vai estar dando entrevista exclusiva, participando do Jornal Nacional hoje à noite, que tal? Da assessoria de imprensa, né? A conta tá paga, né? Pois é. O Bonner Bonner tá aí ainda? Você já viu o Bonner aí? Tá. Deu oi para ele? Falou boa noite? Não, eu vi pela TV só. Eu vi pela TV e pelas redes, inclusive, né? Mais uma pergunta, você acha que aquela emenda do Bibo Nunes, aquele projeto, tem alguma chance? Ou o fundo, pelo menos o fundo partidário, tem chance de ser repartido com o Rio Grande do Sul? Você acha que tem mobilização a favor? Porque o Bibo está confiante. Olha, a gente tem que atuar em qualquer frente com todo otimismo. Nenhuma delas é fácil. Essas duas são delicadas porque uma mexe em emendas parlamentares, que os parlamentares não querem nunca perder controle sobre o próprio orçamento, e outra trata de
recurso para campanha, que também é algo super delicado, ainda mais em ano eleitoral. Delicado não para mim, eu nem uso, nem vou usar na próxima eleição. Mas, quando a gente trata de orçamento, existem outras formas que também já estão sendo tratadas, né? Medidas provisórias com créditos extraordinários, a gente precisa tratar de recursos, inclusive, para assistência direta para as pessoas que estão em situação hoje de vulnerabilidade. Uma outra lei que eu queria voltar a discutir é aquela que foi criada na pandemia para garantir auxílio do governo às empresas para não precisarem demitir os seus funcionários. Os empresários não precisar de remissão dos impostos a serem pagos, porque só a moratória, só deixar para pagar depois não adianta. Tem uma série de outras alternativas que também precisam estar no rol das nossas prioridades. Mas eu apoio 100% dessas duas propostas também, inclusive sou signatário da PEC do Bibo Nunes e signatário acho que foi do Luiz Felipe, a iniciativa, né, de devolver o dinheiro do fundo. Marcelo, cabe mais uma pergunta? Dá tempo? Vamos lá. Tinham dúvida com relação ao nome, né, o Plano Marshall, né, a risada do Lula, dúvida do Eduardo Leite. De fato, já tem alguma coisa de concreto com relação ao plano de reconstrução? Porque se as prefeituras estão sendo cobradas para que seja enviado o recurso, um plano, né, um planejamento para a reconstrução, o Estado do Rio Grande do Sul já apresentou alguma coisa? O Rio Grande do Sul está apresentando várias saídas. O governador, inclusive, fez uma apresentação para o governo federal, inclusive, né, tivemos a vinda do Lula e seus ministros aqui a Porto Alegre, acompanhados de representantes do Tribunal de Contas, Supremo e das duas casas do Congresso Nacional, Câmara e Senado. Apresentou também para nós, deputados federais, no início dessa semana, e a joia da coroa para o governador Eduardo Leite é o cancelamento da dívida do Estado com a União, né? Se conseguirmos fazer isso, eu acho que agora é o momento mais adequado, entendo que já é um avanço. Nós vamos precisar muito mais de recursos de curto e médio prazo, é lógico, mas o cancelamento da dívida com a União nos daria um fôlego tremendo para poder reconstruir o Estado. A informação que nós temos é que a arrecadação, né, já conquistada, já conseguida ali em Portugal, até agora não encontrou um caminho para chegar no Brasil. E a minha dúvida é, onde está Mauro Vieira, o chanceler, ministro das Relações Exteriores, para poder, então, agilizar? Porque o brasileiro que está em Portugal se mobilizou, o brasileiro que está em solo português entendeu o tamanho da necessidade do povo gaúcho e conseguiu, né, lotar lojas de um centro comercial em Lisboa com as doações. E a informação que a gente tem é que não há uma ponte entre governos para viabilizar a chegada. Então, quer dizer, mas eu tenho dito que é o governo da administração por susto, né? É a administração por susto. Então, por exemplo, estão barrando, pedindo nota fiscal para os caminhoneiros, como disse o SBT. Paulo Pimenta não gosta que a gente fale disso, mas não estou muito preocupado, né? A nota fiscal, e agora? Não tem. Para de pedir a nota fiscal. Estão pedindo, pelo amor de Deus. Então, para. Aí a NTT, portaria, flexibilização. Então, estavam pedindo. Tem uma questão envolvendo a Anvisa, uns falam que é fake news, outros falam que tinham dificuldades, mas, enfim, é a administração por susto. Agora estão precisando lá buscar doações em Portugal, ou manda alguém. É em cima do joelho. É um governo que não tem para oferecer, é nítido, né?